Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Joselene Pinta. Eu hoje quero contar uma história que com certeza vai impressionar demais os seus ouvintes, viu? Antes, queria lembrar que, a exemplo de tanta gente, sou fã incondicional desse seu canal. Amo ficar ouvindo as suas histórias. São tantas, né, Paulinho? Eu estava levantando aqui uma pesquisa. No seu canal já são mais de 1.300 histórias. Olha, pelo menos dessas aí, umas 500 eu já ouvi. Ainda tem algumas para eu escutar, mas eu estou maratonando e um dia eu chego lá. Paulinho, hoje eu quero contar uma história que envolve uma pessoa que eu amei demais. Amei de verdade. O nome dele, Jairo. Um caminhoneiro espetacular. Que pessoa maravilhosa, Paulinho. Que caminhoneiro doce. Só que, a exemplo de toda pessoa legal, ele também tinha um lado misterioso. Por exemplo, eu sabia que ele morava em Cuiabá, uma cidade bem distante da minha, uma vez que eu sou carioca, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. E ele morava em Cuiabá. E ele, caminhoneiro. Então, algumas pessoas, especialmente aqui minhas vizinhas do Irajá, Rio, gente amiga da minha família, dizia: puxa, esse cara, ele é muito bacana, ele é muito legal, me parece ser bastante romântico. Quando vem aqui à sua casa, ele procura te agradar em tudo o que faz. Mas eu tenho comigo a impressão, sei lá, que esse cara ele pode ter uma outra família. Sabe, havia sim uma suspeição por parte de alguns amigos meus e por parte de minha família de que talvez o Jairo tivesse uma outra família. Eu só sei que ele era um cara tremendamente trabalhador, isso ele era. Ele tinha um caminhão diferente, não desses assim de marcas conhecidas. Ele tinha um caminhão DAF, escreve-se DAF, DAF era a marca do caminhão. E o caminhão dele, assim, acima da cabine, levava um X imenso e um F bem grande, XF. E ele dizia, desculpe a expressão, Paulinho, mas era o que ele falava, eu não posso omitir. Eu sou o xerife foda. Eu morria de rir. Porque eu perguntava para ele, o que é esse XF, né, do caminhão? Não que ele tivesse colocado, vocês entenderam. Que ele vinha de fábrica do caminhão. Um X imenso e um F bem grande. Aí dizia, não, é que eles fizeram esse caminhão especialmente para mim. É que eu sou um xerife foda. E a gente morria de rir. Ele era, acima de tudo, uma pessoa extremamente bem-humorada. Se bem que o Jairo, ele carregava consigo não apenas as cargas do caminhão, mas carregava consigo também essa carga de mistério, sabe, Paulinho? E eu também vou dizer uma coisa, de vez em quando eu me torno uma pessoa extremamente misteriosa. E eu quero contar de tudo o que aconteceu naquela noite comigo. Foi exatamente assim. O meu sono naquela noite custou a vir. Eu não sou assim, eu sou do tipo que dorme fácil, sabe? Eu sou daquele tipo que deitou, coisa de 5 minutos depois, eu tô dormindo. E eu tenho mania de, às vezes, dormir com a televisão ligada. Às vezes eu digo assim, eu quero ver esse programa, ou eu quero assistir esse filme, ou eu quero acompanhar essa entrevista. Mas olha, não dá 3, 4, 5 minutos, pronto.
E eu já peguei no sono com a certeza absoluta de que não assisti quase nada do programa desejado. Eu sou desse tipo. Mas naquela noite foi diferente. O sono teimoso. Liguei televisão, desliguei televisão. E o sono não vinha de jeito nenhum. Custava a chegar. E a noite estava abafada. Eu que moro no Rio de Janeiro, conforme eu falei, às vezes as noites aqui são gostosas, mas tem aquelas noites quentes, sabe? Com aqueles calores, aquele abafamento. E quando eu dormi um pouquinho, às vezes eu conseguia dormir, eu tinha sonhos estranhos. Foi num repente desse, depois de ter sonhado qualquer coisa assim meio sem lógica, eu abri os olhos. Era madrugada já, devia ser o quê? Umas 3 horas da manhã. Sabe aquele momento que na madrugada não se ouve um pio? A casa estava quietinha, silenciosa. Como eu moro perto assim de uma avenida bem movimentada, dessa avenida não escutava sequer os sons de carros nenhum. Parece que todo mundo parou às 3 horas da manhã. Mas eu acordei, sentei assim na cama e de repente eu senti um peso, sabe, Paulinho, uma angústia. Formou assim, bem no meio do meu peito. Na hora, eu pensei no xerife foda, no meu Jairo, o meu caminhoneiro. Eu sabia que ele estava viajando e era impressionante, era por isso que havia aquela coisa que as pessoas falavam a respeito dele. Quando ele viajava, ele não me telefonava, ele não ligava, ele não dava notícia. Ele pegava o caminhão, o DAF, o grande caminhão dele, e sumia por semanas pelas estradas desse imenso Brasil. Custava ligar, ele não ligava. Ele podia, né? Simplesmente ligar, dizer onde estava. Eu acho que isso qualquer um pode fazer, mas fazer o quê? Eu não ia conseguir mudar o Jairo, até porque ele já não era mais nenhum menino. Ele era um homem de 36 anos à época. 36. E ele não ligava de jeito nenhum. Aí é que vinha aquela suspeição, sabe? Por parte de familiar, por parte de vizinhos. Como ele dava esse sumiço, então a turma falava assim, talvez ele possa ter alguma mulher em outra cidade. Olha, tudo é possível. Você sabe que um homem engana uma mulher aonde ele quiser, às vezes até morando junto. Ainda mais ele que vivia pelas estradas do Brasil. Ainda mais eu morando no Rio de Janeiro e ele morando lá em Cuiabá. Tudo podia ser. Esse cara tem, sim. Ô Josilene, é lógico que ele tem alguma mulher em outra cidade. Sei não, esse cara pode até ser casado. Quem dizia isso era uma prima minha. Essa prima, a Jaqueline, ela dizia isso. Sei não, mas ele pode até ser casado. Eu sabia que havia um pouquinho de maldade na fala da Jaqueline, até porque havia sempre uma concorrência entre mim e ela. Apesar dos pesares, era do Jairo que eu gostava. Mais do que gostava, eu amava o Jairo. Ele, já disse para vocês, era muito bem-humorado, mas um tanto ou quanto louco. Às vezes ele procurava imitar assim alguma coisa do Raul Seixas. Ele gostava das músicas do Raul Seixas. Tanto que no para-barro do caminhão dele, ele tinha escrito lá Ouro de Tolo, que é título, né, de uma canção do Raul Seixas. Impulsivo. Quando ele estava dirigindo, não bebia de jeito nenhum. Mas quando ele estava parado, que ele participava de algum churrasco, por exemplo, na minha casa, ele bebia muita cerveja e às vezes até com uma certa caninha. Bebia até demais, sabe? No entanto, tinha aquela bondade. Uma vez no volante, não colocava álcool na boca de jeito nenhum. Mas é isso que eu quero destacar. O Jairo, o XF, xerife foda, ele tinha um coração de ouro, gente. Um coração imenso. Quando ele estava em casa, a gargalhada dele enchia cada
canto da casa, sabe? Aquela risada gostosa, verdadeira, espontânea. Era por isso que eu fui me apaixonando por ele aos pouquinhos e agora eu podia dizer que eu o amava. Para mim, era muito triste quando ele se ausentava. E não raro, obviamente, devido à profissão, o Jairo, o XF, tinha que se ausentar. Ele era caminhoneiro. Bom, mas aí eu acordei. Então eu acordei às 3 horas da manhã, fiquei rolando na cama de um lado para o outro e custei para dormir de novo, mas dormi. Dormi e só fui acordar agora quando deu 6 horas da manhã. Eu nem havia me dado conta de que eu tinha dormido outra vez. Levei aquele susto. Levei aquele susto. Quando eu acordei às 6 horas da manhã, olha o Jairo. Olha o meu XF, o Jairo, sentado assim ao meu lado na cama. Deus do céu! Eu cheguei a falar, gritei, agarrando assim um lençol com força. Nossa, Jairo, você não me avisou? Você chegou? Você chegou quando? Eu fiquei assustadíssima. Apesar do susto, eu me senti feliz. Obviamente, eu era apaixonada por aquele homem. E de surpresa e repentinamente, ele tinha voltado. Jairo, ele deu um sorriso leve, fez assim um carinho. Sabe a pessoa quando ela faz um carinho no seu rosto com as costas das mãos? Eu me lembro, eu senti assim um pelinho das costas das mãos dele passando no meu rosto. E ele fazendo esse gesto, que era de carinho, ele me perguntou: e aí, minha vida, gostou da surpresa? Eu só não queria assustar você. Jairo, claro que eu gostei, claro. Aí nessa hora eu enlacei assim o pescoço dele, a barba dele mal feita roçou o meu rosto, senti tanta saudade. E nessa hora eu bati assim no travesseiro que estava do meu lado e bati assim no travesseiro dizendo: deita aqui comigo, deita aqui. Então o Jairo, ele se espichou ao meu lado, parecia cansado. Eu notei que o rosto dele estava um pouquinho triste. Geralmente quando ele voltava das longas viagens, ele já chegava assim, louco para fazer amor. Eu fiquei esperando, sabe? Alguma atitude dele nesse sentido. Mas não, ele se esticou ali do meu lado, deitando-se, e coube eu perguntar: tá tudo bem, Jairo? O que você tem, meu anjo? Eu fui me aninhando assim junto ao corpo dele e perguntei o que ele tinha e ainda fiz o seguinte comentário: você tá esquisito. E ele respondeu: não, Joselene, eu só tô exausto. Ele falou isso e foi me puxando assim mais pro lado dele. E aí ele cumprimentou: e com muita saudade de você também. Eu respondi: amor, que bom, então vamos ficar bem juntinhos então. Mas eu queria ficar assim, juntinha de você para sempre. Quando é que você vai viajar de novo? Eu perguntei para ele. Ele não respondeu. Não respondeu, de tão cansado que ele estava. Quando eu fiz a pergunta, vi que ele não respondeu, olhei para ele, ele estava com os olhos fechados, ele dormiu. Falei: nossa, ele está cansado mesmo, hein? Ele dormiu do meu lado. Eu dei assim um sorriso, fiquei pensando: coitado, deve ter viajado a noite inteira para chegar a essa hora por aqui. Obviamente que me calei respeitando o sono dele. Era bom demais ter o meu homem de volta. E todas aquelas minhas suspeitas de que ele pode ter outra mulher, esse cara é muito misterioso, ele morando lá em Cuiabá, você no Rio,
Aqueles comentários, e especialmente os feitos pela minha prima Jaqueline, tudo aquilo se perdia de vez quando eu, tendo aquele homem do meu lado, eu fiquei fazendo assim um carinho no cabelo dele, sabe? Ele dormindo, eu fazendo carinho no cabelo dele. Aí eu fiquei pensando em tanta coisa que eu poderia viver com aquele homem dali para frente. Tanta coisa ainda por viver com ele. De repente, o sono tomou conta de mim e eu dormi. Amanhã já estava pelo meio, quando fortes pancadas na porta me despertaram. Josilene? 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 Eu acordei assustada. Nossa, quem é que batia daquele jeito? Eu olhei do meu lado, o Jairo já não estava, então eu gritei de onde estava. Amor, abre a porta aí pra mim, amor. Abre a porta, por favor. E ninguém respondia às batidas que continuavam mais fortes ainda. E eu agora compreendi que quem me chamava Josilene era o meu irmão mais velho, era a voz dele, eu reconheci. Como ele ainda não tinha sido atendido, então ele gritou lá de fora. Josilene, mana! Ô irmã, você tá aí? Josilene! Como ninguém respondia, as batidas continuaram mais fortes ainda. Josilene! Josilene, você tá em casa? Mana! Ô Josilene, você tá em casa? Eu peguei assim o meu chambre, me enrolei nele e corri até a porta, descabelada como estava, descalça como estava. Quando eu abri a porta, dei de cara com o Walter, o meu irmão mais velho. Oi, Walter. Que foi? Que houve? Nossa, você bateu tão forte na porta, pra que tanto desespero, meu irmão? Foi aí que o Walter entrou em casa e fechou a porta. O rosto dele estava terrível. Que foi, criatura? Eu tô até assustada com você. Aconteceu alguma coisa com a sua família? Que houve? O Walter, me olhando, disse-me: Mana, eu preciso contar uma coisa pra você. Então vai. Que foi? Desembucha. O que você viu por aí, Walter? O Jairo, mana. É sobre o Jairo. Quando ele falou o Jairo, mana, é sobre o Jairo, eu logo já fui dizendo pra ele: sim, o Jairo voltou. Ele voltou de viagem, voltou hoje cedo. Quando eu acordei, ele estava sentado na cama. 6 horas da manhã, ele estava aqui. Depois eu acabei pegando no sono de novo, Walter, e acordei com você, batendo feito um louco aí na porta. O que houve? Josilene, houve um acidente gravíssimo com o Jairo. Não era possível. Não era possível. Meu irmão tava maluco. Como assim? Acidente com ele? Quando? Onde? Eu falei pra você, ele chegou, tá tudo bem. O que você tá falando, Walter? Eu não tô entendendo. Você tem certeza que você não sonhou, meu irmão? Eu é que pergunto pra você, Josilene. Você deve ter tido sim. Você teve algum sonho. Que houve, Walter? Eu tô ficando assustada. Que é? O caminhão do Jairo, ele desceu uma ribanceira ontem à noite de madrugada. O acidente foi feio. Aconteceu no estado do Espírito Santo. Sobrou nada, Josilene. Nada. A essas alturas, eu apenas arregalava os meus olhos e eu me calei. Foi quando Walter, meu irmão, fez uma pausa. Tudo parecia assim difícil para ele se lembrar também. Mas aí ele completou, numa frase que ficou repetindo em ecos na minha cabeça. E ele se foi, minha irmã. O Jairo, o Jairão, o xerife foda, o XF, ele se foi, minha irmã. Nessa hora, eu falei: você tá maluco, meu irmão Walter? Vem cá, você vai ver ele aqui.
Ele deve estar no banheiro. Vem cá, entra aqui comigo. Eu fui trazendo assim o meu irmão, ele foi me acompanhando também com a cara de assustado. Entramos no meu quarto. Eu ainda mostrei para ele o travesseiro onde ele estaria deitado. Depois ele se levantou, mas com certeza estaria no banheiro, até porque a porta do banheiro do meu quarto estava encostada. Então eu empurrei a porta do banheiro e fui falando: Jairo, meu irmão está falando. Só que quando eu falei, Jairo, meu irmão está falando, eu vi que o banheiro estava vazio. E, portanto, não havia ninguém na minha casa. Essa hora, o meu corpo sentiu aquele arrepio. O meu irmão, com os olhos estatelados, me abraçou. Calma, eu falei, você deve ter tido um sonho. Você sonhou. Não foi sonho, não. Ele esteve aqui às 6 horas da manhã, ele sentou na cama. Eu até falei que ele estava diferente, mas ele estava muito cansado. Eu pedi que ele se deitasse do meu lado. Eu bati no travesseiro, ele se deitou. Eu vi quando ele dormiu. Eu fiquei fazendo carinho no cabelo, na cabeça dele. Não é possível. Ele estava aqui comigo. Não é possível. Eu não acredito no que você está me falando. Não acredito. Oh, minha irmã, eu a compreendo. Você tem paixão, amor por ele e não quer aceitar. Eu não quero aceitar, eu não quero acreditar, porque não é possível. Ele chegou, eu já te falei, às 6 horas da manhã ele estava comigo aqui. Ele deve ter ido ali. Quer ver? O caminhão, o DAF, deve estar aqui na frente de casa. Quer ver? Vem cá. Aí eu saí, arrastando meu irmão pela mão. Isso já umas 10 horas da manhã, e quando nós ganhamos o portão lá de fora, que olhamos, não havia caminhão nenhum parado. E o meu irmão confirma. Ele havia recebido a notícia de Odair. Ele dirigia para a mesma empresa que o Jairo dirigia. Eles eram colegas de estrada. Esse Odair estava a poucos quilômetros atrás dele quando o Jairo sofreu o acidente. Ele tinha passado pelo acidente. Ele viu o momento em que o corpo dele estava sendo retirado do caminhão. Mas para mim, tudo isso era falso. A verdade, a realidade é o que tinha acontecido dentro do meu quarto às 6 horas da manhã. Para mim, todos estavam mentindo. O velório iria acontecer em Cuiabá. Meu irmão perguntou se eu queria ir. Ele compraria as passagens aéreas e me acompanharia nessa viagem. Eu não sei porquê, mas eu estava tão chocada que eu imaginei que eu não suportaria ir a Cuiabá. Não suportaria ver o amor da minha vida num caixão. Ainda tão jovem, apenas 36 anos. Eu não vou, Walter. Eu não vou. Ele até me aconselhou, acho melhor que você vá. É legal a pessoa se despedir. Eu queria guardar a lembrança dele, Jairo, vivo, cheio de vida. Eu não queria vê-lo morto. E também temia que aquelas suspeições daquela gente, especialmente aquela minha prima Jaqueline, que suspeitava até que casado ele fosse. Eu tinha medo de conhecer uma outra família dele. Então eu disse para o meu irmão, no primeiro momento, que eu não iria. Mas o meu irmão Walter, ele usou um argumento muito forte. Falou, olha, eu conheço alguns casos. Esse meu irmão, ele é bem mais velho que eu. Para que vocês tenham uma ideia, quando eu nasci ele já tinha 16 anos. Portanto, a diferença entre nós era muito grande. E ele, vivido e experiente, usou o seguinte argumento. Escuta aqui, minha irmã Josilene, eu já vi casos de pessoas que se negam a ir a um velório e depois passam a ter problemas muito graves e difíceis para esquecer. Porque é como que se o cérebro não tivesse registrado que a pessoa de fato morreu.
E você precisa desse registro. Quer saber de uma coisa? Eu falei para você que iria comprar as passagens. Eu já as comprei. Para você e para mim. Agora não tem mais jeito. Você vai comigo. Naquele momento eu quis brigar com o meu irmão. Mas vocês não imaginam quanto esse gesto do Walter, meu irmão mais velho, foi tão importante. Porque fizemos a viagem para Cuiabá. Eu fui temerosa, eu chorava por tudo. Lógico que principalmente a morte do homem que eu amava, mas o medo do que eu pudesse encontrar por lá. Aquilo tudo que as pessoas comentavam. Chegamos ao velório dele, estava lotado. Lotado. Eu nunca tinha visto tanta gente assim no velório, o que provava o quanto ele era amado e querido. Irmãos de estrada, parentes, mulheres também. E eu, quando via aquelas jovens mulheres, eu ficava temendo. Será que as palavras da minha prima Jaqueline iriam se confirmar? Não foi o que se deu. Não foi. A mãe dele, Dona Elza, o pai dele, Senhor Armando, me receberam com muito amor. Eu não os conhecia ainda. Era a primeira vez que eu os via. Tanto Dona Elza como seu Armando. Mas me receberam com tanto amor. Disseram o quanto aquele filho me amava. Que ele estava preparando tudo para ter um casamento lindo comigo. Que pena que tudo tivesse acontecido. Foi lamentavelmente no velório dele que eu descobri o quanto que Jairo, o XF, era de fato um homem honestíssimo comigo. Eu lamentava que fosse tarde demais se eu ganhasse tanta convicção a respeito do caráter dele. Que pena, que pena. Eu poderia ter calado a boca de tanta gente se eu tivesse feito aquele gesto antes. Mas sempre chega um dia. Me despedi do meu amor, rendi as minhas homenagens e depois de tudo, com a Dona Elza, o seu Armando, os pais dele, eu contei para eles tudo o que aconteceu e eles ficaram impressionados. Disseram que este encontro no pós-morte apenas provava o imenso amor que ele sentia por mim e o imenso amor que eu sentia por ele. Eu só lamentava não ter aproveitado mais. Se soubéssemos o que iria acontecer, teríamos curtido muito mais um ao outro, com certeza. Ou quem sabe, teríamos feito alguma coisa para evitar aquela tragédia toda. Não me conformando com o desfecho da história, eu, no Rio de Janeiro, me indicaram uma pessoa espírita e eu a procurei e essa pessoa esclareceu. Que o Jairo foi um reencontro nessa vida, de um amor que eu tive noutra existência e nós precisávamos nos reencontrar. Essa pessoa afirmou que nós éramos almas gêmeas. Daí a explicação para tudo o que aconteceu. Hoje eu queria apenas lhe dizer que tudo que eu coloco nessa carta de fato é verdade. Eu sei que tem gente que escuta e fala, isso não é possível. Ou tem gente que fala, não, isso, ela sonhou, ela estava dormindo. Como o meu irmão, num primeiro momento, até suspeitou, depois não. Depois eu esclareci para ele
tudo o que aconteceu. Sabe, tem gente que acaba tendo opiniões formadas. Só que tem um detalhe, e esse detalhe eu considero muito importante. Depois que eu voltei lá do velório, em homenagem ao meu querido XF, era assim que ele gostava de ser chamado, né? O xerife foda, o XF. Quando eu voltei de lá, a minha casa não estava arrumada ainda, vocês acreditam? Porque eu saí no desespero da minha casa. Aí eu fui naquele travesseiro onde ele tinha dormido. E eu encontrei lá um fio de cabelo do Jairo. Eu guardei aquele fio de cabelo comigo. Até hoje eu o tenho guardado comigo. Sempre que bate alguma saudade, eu recorro àquele fio de cabelo. Foi uma forma que eu encontrei de tê-lo assim mais próximo, mais perto. E nada me tira da cabeça que aquele fio de cabelo apareceu ali depois da visão que eu tive. Porque, observem, ele já estava fora havia coisa de 5 dias. Eu tinha trocado toda a roupa de cama. Não era possível que um fio de cabelo ainda estivesse ali. Trouxe essa história para que vocês reflitam e possam, abaixo do vídeo, manifestarem vossas opiniões. Vou ficar esperando. Um abraço carinhoso de Josilene Pinta. Eu que hoje faço questão de espalhar o teu canal para todas as pessoas que eu conheço. Starry eyes and cellophane, she takes her walk, she makes her plans. A truck bails down the avenue, there's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong, maybe time's too strong. Are we falling further? Are the lights that take us home when everyone is gone? Are we breaking title to ask the question why? We live and then we die, I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. He was young when mom got cancer. Here life comes on Dasher Dancer. Raised up his little sister on his own. He brushed her hair and watched her grow. Maybe I was wrong, maybe time's not that strong. Are we falling further? Are the lights that take us home and everyone is gone? Are we breaking title to ask the question why? We live and then we die, I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side. I'm just gonna take it slowly. I'm just gonna live one day at a time. I hope you feel you truly know me. If something comes to take me in the night, take us home when everyone is gone. We break it title to ask the question why. We live and then we die, I think I'm fine. Maybe I'll write you from the other side.